Iniciar gravação. Bom, então é o seguinte. Eu cheguei a comentar do só compartilhar a tela aqui, que eu estou esquecendo. Compartilhar tela 1. Ok, vocês estão vendo essa tela aí, não estão? Escrito Vent Sim. 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 Today we will look how to create a basic Vensim model without any external aids. First of all, choose the drawing device and then drag the airway across the screen with the left mouse button. Every time you move the airway and click, it will start a new airway and follow the mouse cursor. When you have completed drawing the airways, simply press the escape button or click back on the airway you have just drawn to cancel the drawing. You can continue to draw and add to existing airways either from the nodes or the joins or midway along the airway. As the airway gets close to other airways, you will see the colour will change to yellow, which indicates it will join together. Make sure when you move the airways that the ends do actually join, otherwise the model will not report any flow. Once you have constructed a network of airways, select the end of the airway which goes to the surface with the edit button. The edit button looks like a spanner, and then click on the option called surface. Do the same for both sides because most underground mines will have 2 entrances or more into the ventilation system. Finally, you need to make the airflow move. To do that, we require pressure. In Vensim, you can choose the fan icon, click on the airway where pressure or fans are required, and choose either a flow, a pressure, a power, or a specific fan curve. All of these devices can assist in creating pressure. In most cases, initial designs will require a fixed flow because this is normally what is calculated and known by the mine. In this case here, we've chosen 100 cubic meters per second. When we press the simulation button, which is the white airflow simulation icon at the top, you'll notice that the model will automatically start to flow air, and the numbers here represent the airflow quantity in cubic meters per second. If we wish to change the flow, we can use the edit button or spanner at any time to click on the airway we wish to change and then adjust the parameters. In this case here, we've changed it to 50 cubic meters per second, and when we resimulate the model, it will adjust to suit the new 50 cubic meters per second fixed flow. If we want to extend the model, we can do so by drawing from existing airways. However, if the airways do not connect, you will find that when you run a simulation, a warning will show. The warning demonstrates that there is no connection for this airway, and therefore no air will flow. While the simulation will still work, the simulation will assume that it's a dead end, and it will alert you of this warning until such time as you indicate it is either a dead end or it connects to the surface. In this case here, we will use the move button to join the airway to the existing model, and when we do the simulation this time, you will find that it will no longer report the warning. So congratulations, you have created a very simple Vensim model. Using this technique, we can create simple general models. However, in many cases, it is better to use an actual mine design, which we will do on our next tutorial. Ok. Bom, isso aí é só um exemplo de uma simulação simples aí que foi feita. Esse software é o Vent Sim. Então o que acontece? O que a gente conversou sobre ventilação com relação às variáveis, cálculo da resistência, né? Determinar a vazão, quando nós falamos dos elementos que geram uma resistência no nosso circuito,
né, que é a rugosidade da parede, é, a divisão dos fluxos, quando você coloca um equipamento, né, que está lá no meio do caminho, deixando o seu fluxo mais turbulento, qualquer nó, né, qualquer curva, qualquer divisão de fluxo, isso a gente chama de nó, é, tudo isso são variáveis que quem vai fazer a simulação para o seu sistema de ventilação acaba utilizando. E aí, esse exemplo aí, acho que acabou que ele não era muito detalhado, sim, que não era o objetivo nosso, mas essas variáveis a gente alimenta o sistema para poder fazer a simulação, né? E a gente não tem como. E aí acaba que a nossa simulação ela está um pouco amarrada em informações que a gente levanta em campo. E para ventilação não é diferente, né? E aí essas variáveis são determinadas, né, no campo e a gente, por exemplo, seção, né? Isso a gente tem. Potência do equipamento, né, que a gente fizemos exercício na semana passada. Todas essas variáveis a gente alimenta no sistema. Qual ventilador que está sendo utilizado, né? Qual é a curva do ventilador? Então são variáveis que a gente alimenta no sistema para poder simular, tá bom? Esse VentiSim tem uma versão gratuita e tem muita informação no YouTube assim, falando a respeito. Porque ventilador não é... Ele geralmente é dimensionado, né? Então ele não é um equipamento que a gente encomenda assim e manda entregar. Tem uma empresa, nossa, fugiu o nome da empresa, ela fica em Atibaia. Sempre quando eu viajo para São Paulo eu passo em frente. Eles vendem ventiladores para a indústria assim, em geral. E aí o que acontece? Aí você dimensiona o seu ventilador e fala assim, eu quero um ventilador com essa especificação. E aí eles vão lá e fabricam esse ventilador nessa dimensão. Tem a parte lá de calibrar um ventilador, igual quando você faz lá na roda do seu carro, mesmo esquema, tudo. E aí o que eles fizeram? A empresa foi e comprou o software de ventilação. Por quê? Porque o foco dela virou fornecer serviço. Então antigamente a pessoa ligava lá e falava assim, eu quero um ventilador com essa e essa especificação. Agora não, agora você chama a empresa, ela vai lá, você dá a sua condição de trabalho, ela dimensiona para você e ela te entrega o ventilador pronto lá, instalado e funcionando, entendeu? Se for o caso lá, se você comprar a instalação também. Então assim, ela mudou ela mudou a condição dela. E pra gente ficou muito mais interessante, né? Se você for olhar aí como mercado de trabalho, vocês têm mais uma opção de trabalho. Então, para quem fica aí só pensando em mina, né, em usina de beneficiamento, tem muita coisa aí por fora que o engenheiro de Minas faz. E ventilação aí é uma delas, né? É claro que numericamente, se comparado com mina a céu aberto, ele é um pouco mais restrito, né, em termos de quantidade, mas é uma opção que existe aí, e são poucas pessoas que trabalham. Bom, a outra coisa que eu queria comentar está aqui, é esse. Bom, tiveram dúvidas do exercício lá que vocês fizeram? Ô, Ângelo, Oi, Natália. a letra B do número 2, você falou que hoje terminaria com a gente de fazer. B do número 2?
É, Deixa me ver. Ai ai, deixa me ver. Tá, o número 2 era aquele circuito de ventilação? sim. Hum, deixa eu até ver qual que era a pergunta. Ah, tá. A diferença de pressão, ΔH, né? Tá. Então, deixa eu abrir ele Sim. aqui. É que eu não lembro da. É que eu não lembro daquela. Eu cheguei a fazer num PowerPoint, não foi? Que eu fiquei rabiscando e a gente ficou. E eu não sei onde que tá o meu arquivo. Foi. Ah, tá, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Então vamos lá. É, bom, então só recapitulando. Esse daqui era um circuito que, tava, que representava lá um trecho ou a minha mina, por exemplo. Tá? Então isso aqui é um acesso, isso daqui é um acesso. Aqui foi dividido em 3 e 4 porque esse primeiro tem alguma característica específica, e 4 também, 5 também e 6. Então a vazão de ar que ela entra por aqui em A, aí chega aqui, ela divide em 2 e 3 e 5, né? Não vai ser igualmente distribuído porque essas seções, comprimento, dimensão, né? As resistividades são diferentes aqui, tanto em 2, quanto em 3, quanto em 5. Então eu não posso pegar, por exemplo, essa vazão que está chegando em A e dividir ela igualmente em 3 partes, tá ok? Então por isso que lá na prova você, ó, no exercício que nós fizemos, vocês calcularam. Porque lá a gente tinha um trecho, uma tabelinha, né, com a resistência e um fluxo de ar. Aí vocês calcularam, tanto para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Alguns foram dados, né? Bom, uma coisa que eu quero comentar desse exercício que nós fizemos semana passada é, é que a primeira coisa que a gente estava buscando é a nossa resistência equivalente. É falar o quê? Isso tudo aqui, ele vai virar uma única coisa aqui. Então, vou desenhar um resistorzinho. Isso daqui vai virar uma... Tá. A e B. Então isso tudo aqui vira uma resistência equivalente única aqui, tá vendo? E a primeira coisa que a gente determina é essa resistência equivalente. E aí nós ficamos fazendo as jogadas, né? De usar a vazão de um, a resistência do outro, porque por exemplo 3 e 4, como está em série, a gente soma. Aí o 3 e 4 virou uma resistência só, que a gente chamou de resistência equivalente A. Aqui se manteve a resistência 2 e aqui se manteve a resistência 5. E aí aqui era 1 e a sexta, né? Aí a segunda coisa foi transformar toda essa resistência em uma resistência só aqui, ó, que nós chamamos de resistência equivalente B. Então aqui manteve a resistência de 1, aqui manteve a resistência de 6. Aí nós usamos uma fórmula lá para tratar essas três em paralelas. Ah, professor, e se fossem duas? A mesma fórmula. E se fossem 4? A mesma fórmula, só tem que considerar as 4 resistências. E aí novamente o que sobrou, não, aí
feito o cálculo dessa resistência equivalente B, né, que nós determinamos, sobrou a resistência 1, a resistência equivalente B e a resistência 6. E aí isso é a mesma coisa que uma única resistência, vou chamar de C aqui, né, entre os pontos A e B. O A está aqui e o B está aqui, tá? Só para a gente não esquecer. Bom, aí nós chegamos nesse valor dessa resistência equivalente. Então essa resistência é a resistência lá da sua mina, que no nosso caso está representado por esse fluxo aqui. Tá ok? Até aí tá claro para todo mundo? Sim. Tá. Bom, e aí no cálculo de B, que era... Deixa eu ver aqui que eu estou com diferentes folhas aqui. Diferença de pressão entre os fluxos de A e B. Então, para calcular o B, que é a diferença de pressão, ΔH, a fórmula é ΔH é igual a resistência equivalente RQ ao quadrado, né? Que é o quadrado. Então a diferença de pressão é a resistência equivalente da mina, que a gente determinou, que isso tudo aqui virou isso daqui, vezes a vazão ao quadrado. Que vazão que é essa? É a vazão que está entrando em A. A vazão que está entrando em A não é a mesma que está saindo lá em B, né? Então a gente usa essa vazão em A e a resistência equivalente que a gente determinou. A resistência equivalente aí tinha dado... Não, primeiro a vazão Q tinha dado 7,5, não é? Isso mesmo. Por quê? Porque a gente não tinha ela na tabela em A, ó, em 1 e em 6, né? Em 6 a gente não tinha ela, né? Mas a gente sabe que essa resistência I1 ela é dividida em dois, dividida nessa resistência, ó, nessa vazão, aqui, aqui e aqui. Isso tudo aqui junta e dá a resistência de B. Então a minha resistência de B ou de A é formada por essa vazão, desculpa, mais essa vazão, mais essa vazão. E aí, como a gente tinha a vazão desse trecho, desse trecho e desse trecho, nós somamos ele para calcular a que chegava em 6, né? Não foi isso que vocês fizeram? Foi isso mesmo. Isso. E a vazão que sai aqui em 6 é a mesma que entra aqui em 1, né? Então por isso que o que aqui ficou 7,5 e aqui em 6 virou 7,5. Então eu tenho a minha vazão, que é 7,5, e a minha resistência equivalente, que tinha dado quanto, gente, a resistência equivalente? A minha deu 4,58. A minha deu 4,75. Isso. A minha deu 4,58. Deu É 4,75? 4,75. Que aqui a valor de R1 tinha dado 2,5. R6 2 e a resistência equivalente B 0,25. 2, 4,5, 4,75, exatamente. Eu vou colocar a resposta aqui para quem não terminou de fazer. Tá meio torto que eu estou usando uma mesa digitalizadora aqui, e vocês já viram, né? Essa aqui tinha dado 2,5, essa aqui tinha dado 0,55, 3,5 e 2. Essa aqui a gente estava perguntando, essa aqui foi 2,5. Essa aqui a gente tinha dúvida.
Essa vocês também calcularam. Aqui na sequência deu 2 e a última. Beleza. Então essa primeira aqui deu 2,24. Nós calculamos junto. Aqui deu 7,5. Aqui deu 3,5. Aqui deu 3,5. E obviamente a vazão em 1 vai ser igual à vazão em 6, né? Então vai dar 7,5. Tá? Teve gente que não me entregou esse exercício que eu mandei para vocês como tarefa. Então vocês têm que refazer, viu, gente? Porque às vezes vocês erram uma continha. Então o ΔH deu quanto? 267,12. Então essa era a diferença de pressão lá, necessária lá. É lá do nosso circuito que foi determinado. Tranquilo, Natália? Sim, professor, agora entendi. Então a gente passou sempre por esse caminho aqui, ó. Determinar a resistência equivalente. Como a gente tem a vazão aqui, a gente consegue calcular o ΔH, né? E por aí vai. E aí na prática a gente fica fazendo esses cálculos nos circuitos da mina e a gente tem que tomar cuidado para não cair fora naquela especificação da NR, né? Questão de vazão, pressão, temperatura, entendeu? Então por isso que em mina subterrânea vocês ficam vendo lá o cara da segurança do trabalho dando uma voltinha na mina lá com um termômetro na mão e medindo a vazão de ar e por aí vai. Não só ele, o cara da ventilação também, tá? Bom, eu ia falar um pouquinho sobre desmonte subterrâneo. Bom, o desmonte subterrâneo ele vai acontecer tanto para a lavra quanto para o desenvolvimento e para a infraestrutura. Então, por exemplo, você vai instalar um ventilador lá no teto da sua galeria, você vai fazer um furo com a cavilha e aí então você tem a sua, deixa eu pegar um slide aqui. Então você tem a sua seção lá, você precisa colocar um ventilador nessa região aqui. Então geralmente primeiro o cara vai lá, ele faz um furo para colocar uma cavilha. Aí ele pega lá aquele ventilador dele. E aí ele passa um cabo de aço aqui, sabe? E aí ele pega esse cara aqui e pendura aqui, ó. Pronto, ele fixa o ventilador dele lá. É claro, numa vista lateral do ventilador ele está aqui. Às vezes o cara coloca um cabo aqui e duas cavilhas, entendeu? Então é uma fixação bem simples. Mas aí o cara vai lá e coloca o ventilador dele no teto. Então para fixar esse ventilador aqui, ele teve que fazer uma atividade, uma perfuração aqui, por exemplo, né? Quando a gente pega as nossas operações unitárias, uma das atividades é o desmonte, né? E esse desmonte a gente sabe lá que ele acontece depois da perfuração, faz um carregamento e faz o desmonte, né? Tanto na lavra quanto no desenvolvimento e pode ser necessário para a infraestrutura também, né? Eu posso talvez não ter desmonte, porque eu posso estar usando um minerador contínuo. A minha mina pode trabalhar com sistema contínuo, tá? Isso pode ser visualizado também. Mas falando um pouquinho aí de perfuração e desmonte, né? A gente tem que individualizar aquele nosso volume que vai ser desmontado para a gente poder arrancar ele fora.
a gente quer que esse material, que esse volume que vai ser arrancado, ele tem uma redução de tamanho, e que é fragmentar a rocha, né? Porque a gente precisa transportar. Então ele vai formar uma pilha, e para essa pilha ser formada, essa detonação tem que gerar um lançamento, né? E na mina subterrânea também, né, numa mina céu aberto, o talude remanescente ele tem que ser preservado, né? Numa mina subterrânea, a gente também tem que fazer a manutenção da qualidade do maciço remanescente. E o problema é que muitas vezes o maciço remanescente é esse cara aqui que está em cima da nossa cabeça. Como é que está a qualidade dele, né? Lá na nossa mina céu aberto, às vezes o seu talude era isso aqui, né? Você tirou um bloco aqui, o que sobrou foi esse aqui, ó. Então não oferece tanto risco, mas na mina subterrânea, esse maciço remanescente está em cima da nossa cabeça. Então a gente tem que minimizar os impactos do desmonte. Perfuração, né? A gente já está cansado de falar sobre perfuração, mas quando a gente olha lá para o nosso plano de fogo, a gente também tem aquelas características com relação a espaçamento, afastamento, profundidade, diâmetro do furo e direção que a gente quer, e com relação aos explosivos que está sendo utilizado. Qual é o tipo de explosivo, qual a quantidade, o que a gente está usando para iniciar essa carga e qual que é a nossa sequência de detonação. É a mesma análise, né, que a gente faz para um desmonte lá em mina céu aberto, né? Ele tem as mesmas características. Mas o que acontece? Na mina céu aberto eu posso ter uma restrição de face livre, né? E eu tenho ali um espaço também que pode estar confinado. Na mina subterrânea, o que a gente observa é que a gente trabalha com uma razão de carga maior, né? Sei lá, toneladas, quilos por metro cúbico, né? Ou a razão linear, né? Os diâmetros dos furos são menores, né? E a gente pode estar trabalhando com uma seção, diferentes seções, né, na nossa mina. Ok, desenvolvimento, lavra, infraestrutura, e eu posso estar trabalhando também para ter suporte, reforço e serviço auxiliar. Quando a gente olha lá na nossa frente do desenvolvimento, que é essa frente, essas 4 frentes que estão desenhadas aqui, deixa eu ampliar elas. O que acontece? A gente tem uma seção aqui, ó, e essa nossa galeria ela já está desenvolvida até esse ponto aqui, por exemplo. Então você consegue ficar em pé aqui, ó. Bom, então essa frente aqui, ó, que eu estou colocando uma estrelinha aqui, é a nossa nova frente que tem que ser perfurada. Então, para essa pessoa que está em pé dentro da galeria aqui olhando para frente, ela está enxergando exatamente essa seção. Bom, então eu tenho que avançar a minha galeria nesse sentido aqui. Então a minha perfuração ela vai acontecer aqui, né, de maneira frontal. Tá ok? Agora, quando a gente tinha lá o nosso talude e a gente furava aqui, ó, eu tinha exatamente o meu talude aqui como face livre, né?
Vocês lembram disso? Tanto é que eu detonava lá a primeira linha, sempre nessa sequência, né? Depois a segunda linha, depois a terceira linha e assim sucessivamente. Por quê? Porque esse cara aqui está mais fácil de lançar. Deixa eu desenhar ele aqui de novo. Porque essa primeira linha lança aqui na face livre, porque para ela é mais fácil. Ela gera uma face livre para a segunda, que gera para a terceira, que gera para a quarta e assim sucessivamente. Agora, o que eu estou fazendo é que eu estou pegando e fazendo um furo aqui na rocha, aqui, ó, nessa seção, tá vendo? Esses furos paralelos que eu estou construindo são esses furos aqui, ó. Aqueles 4 furos que eu fiz ali são esses 4 aqui. Pô, cadê a face livre desse negócio? Né? Eu não tenho uma face livre. E aí essa face livre ela tem que ser criada, tá? Porque esse fogo aqui está completamente preso aqui. Então eu preciso criar uma face livre, porque com a fragmentação da rocha acontece um empolamento aí e eu preciso ter uma direção para lançamento, né? Para quebra ali né? Quando o explosivo ali detonar dentro do furo. E essa face livre nesse tipo de estrutura aqui é o que a gente chama de pilão, que é o que a gente vai comentar hoje. Existem diversos tipos de pilão, tá? Então se a gente pegar o desenho aqui, ó, eu tenho um pilão que foi feito aqui central, tá vendo? Ele fez um furo de um diâmetro maior. Na sequência ele fez alguns furos aqui, ó, que vai ter uma sequência de detonação. Existem alguns furos também que pode ter de diâmetros diferentes e que tem toda uma preparação no contorno, porque ele quer gerar um contorno aqui decente, preservado e manter o maciço ali não fragmentado, né? Para depois ele detonar e esse material fragmentado aqui vai estar empilhado e vai vir um LHD aqui limpar, né? Então essa é a sequência que ele está fazendo. E aí, ó, se você for pegar aqui num desenho, né, de projeto, existe esse contorno aqui, que são furos específicos para gerar um contorno aqui na rocha. Existe o pilão central que foi feito. Existem alguns furos aqui no entorno do pilão, né, da sequência de detonação. E é isso. E aí se vocês olharem, por exemplo, esses furos que foram realizados, já que eu tenho um pilão aqui central, que está sendo a minha face livre, a minha sequência de detonação ela vai acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro, porque eu preciso o quê? Então aqui está o meu pilão. Então vou colocar 4 furos aqui simples aqui e eu vou colocar uns furos aqui de contorno, tá? A minha sequência de detonação, eu quero que detona esse aqui primeiro, porque quando esse furo detonar, ele vai quebrar para cá, em direção à face livre, que é o nosso pilão. Eu vou detonar esse cara aqui, que ele quebra para cá, depois eu detono esse aqui, que ele quebra para cá, depois eu detono esse aqui, que ele quebra para cá. Aí na sequência, por exemplo, eu vou detonar esse cara aqui que vai quebrar para cá, e esse que quebra para cá. Então você está vendo que a minha face livre aqui ela ampliou. E aí eu detono esse que quebra para cá, esse que quebra para cá. A sequência aqui muda um pouco. E numa vista lateral aqui, ó, essa detonação que está acontecendo aqui, ela sofre um lançamento para cá também, né? Não muito grande,
mas a maior parte do material vai ficar aqui, ó. Então eu tenho essa sequência de detonação, né, que está acontecendo de dentro para fora, tá? Que é a melhor forma de fazer isso daí, né? E obviamente a nossa face livre passou a ser o pilão. Então o objetivo do pilão, ele é fazer uma abertura de uma primeira seção, que é a nossa face livre, que é o que eu já comentei. Definir o eixo, né, da galeria, e garantir pelo menos ali 90%, né, do nosso avanço, né? Por exemplo, onde eu trabalhava, os furos eram furos de 3,20 metros. E o avanço sempre estava ali nos 3 metros, entendeu? Porque o arranque ele nunca era 100% ali do comprimento da haste do jumbo, tá? E aí você tem diferentes posicionamentos do pilão. Por exemplo, eu posso ter um pilão que está próximo ao contorno, né? Geralmente esse tipo de pilão você faz uma distância perfurada pequena e ele gera uma perturbação maior no maciço. Por quê? Porque ele está muito próximo aqui do contato, tá vendo? Da rocha. Eu posso estar trabalhando com pilão no terço médio inferior da rocha. Então aqui eu estou na região central. Só tem que... eu estou na parte inferior, eu não estou no centro aqui, ó. Eu estou na parte inferior. Pode estar um pouquinho deslocado para a direita ou para a esquerda também, tá? A razão do posicionamento desse pilão gera um consumo menor de explosivo, tá? A formação da pilha acaba sendo um pouco melhor e a quantidade de finos é um pouco menor, né? Não tem muita necessidade de finos aqui não. Bom, se você trabalhar com esse pilão numa posição superior, nesse terço médio superior aqui, pode estar um pouco deslocado para a esquerda ou para a direita, você vai ver que o resultado na sua pilha é uma pilha mais alongada e é um material mais fragmentado. Então, se eu pegar essa seção aqui numa vista lateral, estou olhando ela por aqui, ó. O pilão que foi feito no terço médio superior, quando eu detonar ele, a minha pilha vai estar mais alongada. Se eu pegar esse mesmo pilão no terço médio inferior, quando eu for olhar a pilha dele, ela está mais compactada. O material está mais friável aqui, mais fragmentado, desculpa. E aqui não está tão fragmentado não, tá bom? Então esses são os resultados que a gente tem. E aí vem algumas particularidades de operação de mina. Por exemplo, vocês lembram quando eu falei do abatimento de choco? Então foi detonado aqui e a pilha do material está aqui. Mas quando eu detonei, sobrou uns pedacinhos de rocha aqui. Isso daqui a gente chama de choco. Bom, na mina que eu trabalhava, as frentes de desenvolvimento, o saneamento desse teto aqui, que é fazer o abatimento de choco, que é tirar essa rocha que está solta, mas ela não caiu, isso era feito manualmente. E essa altura aqui, ó, o operador ele conseguia alcançar essa altura subindo no monte. Porque a lança dele acho que tinha 2,5 metros ou 3 metros, alguma coisa assim. Então ele precisava subir no monte para fazer o abatimento do choco, né? E aí fica a pergunta, qual é a pilha que você tem que trabalhar lá na sua operação para você deixar uma pilha na altura do operador chegar aqui para fazer o abatimento de choco. Entendeu?
Ô moço, você pega um copo com água pra mim? Então, qual que é a altura da pilha que você tem que deixar, né? Então, você tem que pensar nisso lá. Isso está associado, no nosso caso, ao desmonte, né? E que, consequentemente, está associado ao tipo do pilão que você está fazendo. Então... obrigado, amor. Então, o que acontece? Uma outra coisa que a gente vai comentar, mas é que eu já coloquei esse slide aqui, é o seguinte. Quando a gente trabalha com pilões de furos paralelos, a gente acaba tendo uma razão de carga maior. O pilão paralelo vou colocar uma vista de topo aqui, ó. A gente está olhando a nossa frente aqui numa vista de topo. Nosso pilão está aqui, ó. Esse é um pilão paralelo. A outra opção de fazer pilão seria, por exemplo, isso aqui, ó. Se você quiser fazer um pilão triangular, tá? Mas os pilões de furos paralelos, eles vão ter uma razão de carga maior, uma maior distância perfurada, obviamente, que seria essa distância aqui. Consequentemente, ele tem uma eficiência maior, mas obviamente ele vai ter um custo maior, porque se eu estou furando mais e se eu estou gastando mais explosivo, ele vai ser mais caro. E ele tem uma maior facilidade de execução. Por quê? Porque ele é paralelo. O cara só vai chegar aqui, ele vai trabalhar paralelo ao grade e vai furar, acabou, né? Ele não tem muita dificuldade. Mas se você for pegar um pilão de furo inclinado, a razão de carga acaba sendo menor, porque eu estou fazendo um cone aqui, por exemplo, né? A distância perfurada acaba sendo menor? Acaba, porque para fazer esse triângulo aqui eu furo menos. Eficiência acaba sendo um pouquinho maior, porque está menor aqui, né? Eu posso ter um menor custo, mas a execução acaba sendo pior. E por que é pior? Porque se você for imaginar um jumbo aqui, ó, ele pega o braço dele aqui com a lança, ele faz um emboque aqui, que vocês já viram o vídeo lá em perfuração e desmonte de rocha, né? Eu fazendo um emboque na rocha com jumbo, e ele simplesmente realiza o furo. Aqui não, aqui o jumbo, ó, ele vai ter que embocar uma lança que ele tem um limite de ângulo aqui, tá vendo? Porque ele vai encostar na rocha. Então ele vai estar aqui, o equipamento vai estar aqui. Então essa lança aqui, ó, ele vai trabalhar com ela inclinada tanto para esse lado quanto para esse lado. Então essa execução é difícil para o operador. E aí o que acontecia, por exemplo, na mina que eu trabalhava? Embora a gente tenha a opção de furos inclinados, na mina que eu trabalhava, a gente sempre usava furos paralelos. Isso era uma operação padronizada, porque o engenheiro não está no dia a dia da mina para ficar vendo lá como é que o cara está fazendo o furo. E o supervisor, ele roda todas as frentes da mina. Então ele não consegue estar lá acompanhando de perto isso, entendeu? Então a gente tinha padronizado somente furos paralelos no nosso caso. Ah, professor, mas o custo era maior. Mas o fato de sair um erro, né, que a gente não queria que acontecesse, então a gente falava, não, vamos manter furo paralelo, tá bom? Esses daqui são os tipos de pilão que a gente encontra na literatura. Eu vou passar essas imagens para você. Então, quando a gente pega um pilão de furo paralelo, por exemplo, vai depender muito lá na operação da sua mina. Esse exemplo que eu tenho aqui, ó, é uma face é um pilão sendo construído com 6 furos.
Eles vão lá, fazem furos de um diâmetro maior, fizeram 6 furos. Mas o que acontece é que você pode ter uma configuração, por exemplo, de 5 furos, né? Ou de repente 4. Então vai depender da sua operação, tá bom? Então se você chegar numa mina lá que eles estão usando 4 furos de um diâmetro maior ou 6 furos de um diâmetro intermediário, não tem problema, é tudo pilão do mesmo jeito, tá? E obviamente esses furos eles ficam vazios, né? Porque eu não quero nenhuma face livre, então para que eu vou carregar esses furos, né? Não vou, porque eu não consigo fazer uma escavação aqui nesse formato, né? Então eu acabo fazendo furos para aproximar o formato. Então eu tenho furos do mesmo diâmetro, furos simetricamente dispostos, né? Essa furação está limitada, por exemplo, a 3,5 metros, diâmetro de até 1 polegada. Ah, professor, por que eu não posso fazer um furo de 5 metros? Porque existe uma relação que, à medida que você vai aumentando esse comprimento do furo, o arranque vai piorando, né? Se você imaginar, ó, no fogo preso lá, está furando aqui, ó. O fogo preso aqui, que vai estar nesse fundo aqui, né, da nossa seção, ele vai ser a tendência de ter uma eficiência menor aqui para o arranque é muito maior, né? Então a gente acaba limitando aí 3,5 metros. Bom, é igual eu comentei, eu trabalhava com 3,20 metros e o arranque era 3 metros, né? Tá. Então se você estiver trabalhando com profundidades maiores, a ineficiência acaba sendo maior, tá bom? As pilhas vai ter 1,5 a 2 vezes o avanço, então se eu estou avançando 3 metros aqui, a minha pilha pode ter 6 metros, por exemplo, tá? É o que a gente observa. E os furos centrais aqui, ó, tá? Eu posso ter até 70% deles carregados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse exemplo aqui de baixo, ó, eu tenho 4 furos vazios e um só carregado, tá bom? Ó, um exemplo aqui de uma foto de um pilão. Deixa eu ampliar ela aqui. Aí já tem toda a amarração aqui, ó. Esse aqui é o cordel, né, gente? Amarração para os furos, olha os outros furos da mina. E é sempre na sequência de dentro para fora, tá bom? Essa apresentação, só lembrando que eu vou colocar ela lá também, tá? E aí nós vamos utilizar furos não carregados, né? Com diâmetros maiores, a seção quadrada, tá? E eu posso ter uma opção de espiral também, que eu vou pegar uma figura aqui só para a gente ilustrar. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Então, por exemplo, esse exemplo desse pilão aqui, ele tem as suas características de dimensão, na dimensão, mas é o que eu volto a falar, né? Qual é a sua finalidade lá, né? O meu dia a dia da produção é muito mais fácil eu realizar 4 furos assim do que isso daqui, entendeu? Então eu ia sempre no simples. Ah, mas a eficiência desse cara aqui pode ser um pouquinho melhor, tal, mas o trabalho que você vai ter para fazer essa sequência, marcar
né, explicar para o cara lá, não, faz esses furos aqui, ó, que qualquer um consegue fazer. Você não precisa ficar explicando, tá bom? Aqui os outros tipos de pilão. Então, por exemplo, a questão dos furos inclinados. Quando você está em pé lá na frente, você está visualizando esse pilão aqui. Mas quando a gente coloca uma vista de topo, né, olhando daqui de cima, além dos furos da minha escavação, que são esses furos aqui, ó, todos os outros, né, até o lado de cá, eu tenho a minha cratera formada aqui, tá vendo? Então teve um furo desses que veio nessa direção e esse furo nessa direção. Tem sua aplicação? Tem, mas operacionalmente é ruim fazer isso. Por quê? Porque como é que você posiciona a lança aqui para a haste perfurar nesse sentido? Às vezes você tem um problema de limite aqui, tá? Então isso era bem complicado. Então a gente não trabalhava com esses outros pilões não, tá? Que são os pilões inclinados. Aqui tem um outro exemplo de um pilão em V. Aí novamente, quando você olha lá na seção, é isso aqui que você está enxergando. Mas, se você olhar aqui numa vista de topo, o que aconteceu foi que furaram assim. Então vai depender lá da sua prática operacional lá, de quem for trabalhar com a mina e tal. Então, por exemplo, eu posso ter um pilão em leque. Olha que legal, ele está sendo feito na base e ele inicia com furos paralelos e aí eles começam a inclinar e vem um último furo aqui meio que preenchendo o fundo. Como eu estou furando em leque, esses furos aqui são furos de comprimento menor, né? Esses da ponta aqui. Então se eu estou furando menos, eu estou gastando uma quantidade menor de explosivos. Tá? Mas eu também tenho que furar em múltiplas direções. Então é trabalhoso, né? Você tem a opção, mas e aí? Dá para realizar? Com relação ao tempo, né? E aí você pode ver, por exemplo, algumas faces livres, algum pilão sendo formado tanto em V quanto em leque, olha. Então eu tenho esse V sendo formado, mas quando eu olho numa vista lateral, é feito um leque. É feito também um leque. Novamente, a lança do jumbo vai estar aqui, né? Então vai estar aqui, ó. Olha o equipamentão aqui, ó. Para fazer esse furo. E quando eu estiver fazendo esse furo aqui, quando ele estiver fazendo esse primeiro furo aqui, ó, como é que vai estar a posição da lança? Vai ser essa aqui, né? Para fazer o emboque. Então você tem uma dificuldade operacional. Quando eu falei da dificuldade, é esse exemplo aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas opções que a gente tem. E aí, nessa apresentação aqui, tem também esse pilão triangular. Você pode ter esse pilão que eles chamam de pirâmide, tá? Eu estou apresentando para vocês porque não sei onde vocês vão trabalhar, mas aonde eu trabalhava só se utilizava o pilão paralelo, tá bom? Uma coisa que eu quero comentar nesse slide aqui, nesse último slide aqui, é o seguinte: vocês estão vendo esses furos de contorno na rocha? Na mina que eu trabalhava, o termo que se utilizava, por exemplo, não necessariamente todos os furos do contorno eles eram carregados. Por exemplo,
vamos supor que esse daqui não era carregado, esse daqui também não, esse também não e esse também não. Então esses furos que não eram carregados, eles chamavam furos de alívio. Por quê? Porque, ok, esse furo vai detonar aqui, esse vai detonar. Esse furo de alívio aqui, ele gera uma fraqueza para que esse facilite a formação desse contorno aqui, entendeu? Que vai facilitar a formação desse e assim sucessivamente. Então esses furos de alívio são comuns vocês visualizarem também. Pode ser feito também furos menores, de diferentes diâmetros. E lá na mina, lá onde eu trabalhava, quando eles utilizavam, eles chamavam isso aqui de churrasquinho. Acho que era esse o nome mesmo. Que eram furos de diâmetro menor lá para fazer o contorno, tá ok? Novamente aqui, ó, tem um outro exemplo aqui, ó. Olha o tamanho dessa seção que está sendo trabalhada. Então se eu tenho um bloco solto aqui no topo aqui, ó, e esse cara aqui ele faz o abatimento, ele vai usar uma lança aqui e vai cutucar com a mão para esse cara cair. Esse aqui é o choco, tá? Então o que que acontece? Ele precisa da pilha que foi formada. A pilha formada aqui, ó. Então ele precisa de uma altura mínima. Trabalho perigoso, porque o cara está andando em cima do material fragmentado para cutucar um negócio que está solto no teto, mas não caiu, né? Então é bem complicado, mas existe, tá bom? Novamente, contorno, garantir a geometria da escavação, né, que é o objetivo que a gente já comentou. Reduzir o impacto do desmonte no maciço remanescente. Então eu posso ter no piso, nas laterais, nas paredes e no teto, tá bom? É o que a gente costuma ver. Para vocês terem uma ideia, a mina que eu trabalhava, a seção era 4,5 por 4,5. A quantidade de furos que eram realizados eram em torno de 55 furos. Então eu tinha que fazer 55 furos de 3,20 metros, carregar com explosivos para poder avançar 3 metros. Era essa a referência lá que a gente tinha. Então o que que acontece? Essa linha aqui, ó, você já vira e mexe eu falo linha de grade, né? Então, por exemplo, você tem essa sua galeria aqui, ó. Essa inclinaçãozinha dela aqui, ó, tá paralela aqui com o piso e o teto. Isso daqui é o que a gente chama de grade, tá? Isso é o que a gente chama de grade. Então, por exemplo, se a minha seção está aqui e eu vou manter essa inclinação da galeria, o operador do equipamento ele sempre vai furar paralelo ao grade. Porque se ele furar mais inclinado, quando ele detonar, a sua seção passa a ser essa, tá vendo? E não essa daqui. Tá claro para vocês? Então ele sempre vai seguir lá o grade lá do projeto. De repente a partir desse ponto o interesse dele era começar a inclinar, começar a descer aqui no caso. Então se ele vai começar a descer, ele não fura paralelo ao grade.
Mas se ele quer manter esse ângulo aqui, ele fura paralelo ao grade, tá ok? Equipamento a gente já tinha comentado. Aqui só vai falar de equipamento. Novamente, né? Você está fazendo aquele pilão lá triangular, né? Que no final vai virar isso aqui. E aí, como é que você vai pegar essa lança e colocar ela posicionada assim? E aqui, para furar aqui, novamente uma lança, né? Então isso pode ser bem complicado. Bom, isso era o que eu queria falar sobre desmonte. No mais, acessório, professor, é diferente. Bom, não uso booster. Booster eu não uso. Mas encartuchado, espoleta, anfoloader, a gente usa do mesmo jeito, no mesmo esquema da mina céu aberto. Da mina que eu trabalhava, eu cheguei a pegar a transição. Antigamente usava anfo. E aí o anfo ele era carregado com uma Normit, que eu já mostrei para vocês. E na Normit eu tinha instalado um anfoloader. Então na traseira dela eu tinha aquele cilindro cheio de anfo e ar comprimido. E na frente da Normit eu tinha uma plataforma aonde o operador bombeava o anfo para dentro do furo. Bom, algumas frentes eu tinha umidade alta ou até água, né, percolada pelas fraturas. E aí o que acontecia quando eu estava usando o anfo com água? Eu não tinha um desempenho bom. Aí o que a empresa começou a fazer? Começou a usar a emulsão. E a emulsão, tanto ela bombeada quanto encartuchado, era utilizada. Então a gente tinha um caminhão de emulsão que ia na frente e fazia o bombeamento para os furos. Quando não tinha esse caminhão, eu usava lá caixas e caixas de encartuchado. E aí eu ia colocando nos furos de maneira manual. Tá bom? Ia colocando nos furos e empurrava com o atacador metálico, com o atacador de madeira. E fazia aquele mesmo esquema de escorva, né? Uso de cordel, retardo, é a mesma historinha da mina céu aberto, tá ok? Podia ter usar espoleta eletrônica ou não, tá? Geralmente a gente usava a não eletrônica, tá bom? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, deixa eu abrir um novo aqui. Bom, o que acontece? A gente tem a parte de iluminação, sinalização, segurança. Pode ser. Bom, o que acontece na parte de iluminação? Se vocês tiverem eletrotécnica, sim? Sim. Vocês calcularam lá, e aí o professor passou lá um quarto 5x5, e aí você colocou uma lâmpada lá e calculou quantos lux você precisa para iluminar aquele quarto. Se vocês fizerem esse exercício? Sim. Pois é, na mina é a mesma coisa. Mas, por exemplo, se você pegar lá um distrito da mina, que você vai ter uma oficina,
Essa oficina precisa de iluminação? Precisa. Bom, eu vou ter lá uma galeria, por exemplo. Uma galeria principal lá que dá acesso a essa oficina, por exemplo. A gente coloca iluminação lá? Coloca também. Bom, eu vou ter uma rampa que vai dar acesso aos realces. Eu coloco iluminação? Coloco. Eu vou ter, por exemplo, o realce, aonde eu tiro o nosso minério. Eu vou ter iluminação dentro do realce? Não. Essa frente de trabalho aqui que eu estou detonando, está mudando todo dia, para que eu vou colocar iluminação lá? Então a iluminação do realce é a iluminação do seu capacete, mais a iluminação da LHD e a iluminação do caminhão. Essa é a única iluminação que eu tenho. Mas já numa oficina que eu tenho gente dia e noite, né, eu preciso de ter uma iluminação eficiente. Igual a iluminação lá numa oficina aqui na superfície. A galeria, que eu tenho acesso para a oficina, acesso para outras áreas de serviço da mina, a iluminação não precisa ser tão boa igual a da oficina, mas eu preciso de ter uma iluminação lá também, porque eu tenho muita circulação de pessoas. Mas uma rampa, que é só, na maioria das vezes é um caminhão, né, que está lá dia e noite movimentando para o realce, a gente coloca iluminação também, mas não precisa ser tão eficiente. E já no nosso realce, não. Tá ok? Então é mais ou menos essa a distribuição que a gente faz. Bom, aí o que acontece? O que o pessoal faz lá na oficina? É uma escavação na rocha, pega uma travessa lá com uma dimensão um pouco maior, faz um telamento, né? Então você tem lá uma seção um pouco maior, o pessoal coloca tela lá em toda a seção, existe uma malha, existe um cabeamento, um atirantamento aqui de melhor qualidade. Às vezes o pessoal faz projeção de concreto, né? Estou falando aqui de segurança. E eles vêm aqui, jogam a tinta aqui para ficar clarinho, bonitinho, e colocam iluminação. Pronto. Eu não preciso fazer essa mesma coisa dentro de um realce, nem numa rampa e nem numa galeria, né? Então, assim, mas a oficina que tem gente dia e noite, eu preciso disso, né? Ainda mais para atender questões de segurança, né? Bom, com relação à sinalização, essa sinalização aqui, a gente costuma ver uma sinalização para transporte, uma sinalização de segurança também. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Segurança, transporte e qual que foi o outro que eu falei? Acho que tem mais um, mas eu vou lembrar aqui. Bom, por exemplo, sinalização para transporte. Você pode estar lá numa rampa lá que ela vai começar a descer. Você pode colocar lá uma sinalização de sentido. Saída, né? Rampa 11 para o nível 11 para o nível 12. Realce tal,
né? Você pode colocar essa orientação dentro da sua mina, tá? Uma outra sinalização que você pode colocar é, por exemplo, semáforo. Como que funcionava o semáforo lá da mina que eu trabalhava? Eu estou aqui no nível 10 e aqui é o nível 11. Eles colocavam 2 semáforos aqui em paralelo. E o acionamento dele era por controle remoto, igual o controle remoto de portão. Aí o que que acontece? A regra lá era o seguinte: se não tem ninguém passando na rampa, o semáforo está sempre verde. Aí vamos supor que eu cheguei aqui para subir, tá ok? Aí já que eu estou subindo, eu vou lá e marco, eu pego o controle remoto, eu com o meu caminhão aqui, aí eu mudo o controle remoto aqui para o vermelho. Vermelho. Aí eu vou e começo a subir. Estou subindo aqui. Aí de repente aparece um outro caminhão aqui para descer, querendo descer. Mas como esse semáforo está em paralelo com esse daqui, quando eu coloquei ele em vermelho aqui, que representa que eu estou subindo, aqui está aparecendo vermelho para o cara. Aí o que que ele vai fazer? Ele não vai descer. Ele sabe que ele não pode descer, porque se ele descer a gente encontra de frente aqui. Volto, né? Questão de segurança. Essa é a regra. Às vezes fala assim, às vezes aparece um segundo caminhão aqui querendo subir, ó. Aí eu estou na metade do caminho aqui, ó. Eu estou com o meu caminhãozinho aqui subindo. Aí quando aparece um outro caminhão aqui e vê vermelho, ele tecnicamente fala assim, não, tem alguém subindo, então eu vou subir aqui atrás aqui, né? Na sequência aqui, não vai ter problema. Mas esse cara aqui, ele só sobe se ele se comunicar comigo aqui. Aí ele pode virar e falar assim, quem que está subindo da rampa do nível 11 para o nível 10? Aí eu falo, é o Ângelo, estou caminhão tal. Eu falo assim, ô Ângelo, eu estou subindo aqui atrás também. Quando você chegar lá em cima, você não libera o semáforo não, que eu já estou chegando. Aí eu falo, tudo bem. Aí não tinha um caminhão aqui esperando para descer? Aí quando eu chegar aqui, ó, e estiver continuando, aí eu pego e falo com ele no rádio lá. Falo, ó, espera um minutinho que tem um outro caminhão aqui atrás subindo também. Já está chegando. Aí quando esse cara aqui chegar aqui em cima, ele libera, o controle dele libera o semáforo. E esse cara aqui coloca o semáforo verde para ele poder descer. É assim que funciona. Aí nisso aí tá todo mundo, a regra é essa, aí tá todo mundo combinado. Quem anda de caminhonete, quem anda de caminhão, o cara da LHD, todo mundo tem um controle remoto. E a regrinha é sempre essa para a gente evitar problemas. Tá? Então esse é um exemplo de sinalização lá que a gente tinha na mina também. Saída de emergência tem que ter sinalizado? Tem. Né? Saída de emergência também lá é muito bem sinalizada. Uma outra questão de sinalização é o seguinte: tem um negócio da mecânica de rochas que chama protocolo geomecânico. Eu não sei se algum de vocês aqui já fez estágio, ou está fazendo, ou está trabalhando. Quando vocês vão fazer uma atividade lá na empresa, geralmente minerador é comum, tá gente? Lá na área tem um negócio que chama APT. Vocês conhecem esse termo? APT? Às vezes é outro nome, tá? Alguém sabe o que é APT? Não? Análise preliminar da tarefa.
Então, por exemplo, chega um cara lá para capinar uma área lá na mina lá. Aí quando chega aquele grupo de pessoas lá, eles vão fazer uma análise preliminar da tarefa. Eles vão chegar, vão olhar o local e vão falar, ó, aqui tem um buraco aqui que a gente pode cair, tem que tomar cuidado. Ó, aqui o mato tá alto, tem risco de cobra, tá todo mundo usando perneira? Pô, mas não seria a mesma coisa que a PR, não? É, análise de risco, né? O seu APR é risco, né, Lúcio? É isso mesmo. É, E aí tarefa, né? é a maior tarefa, é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Aí o cara fala assim, ó, aqui o mato é alto, então a gente tem que usar perneira por causa de cobra. Ah, a gente vai estar mexendo com facão. Ah, tá todo mundo usando luva, né? Ah, a gente usa roçadeira, então a gente tem que estar usando óculos, né? E por aí vai. E aí esse protocolo geomecânico, ele meio que dá essas informações da frente de trabalho. Tipo, seção, né? Se existe alguma descontinuidade lá mais representativa, se está rolando convergência, esse tipo de coisa. Então o protocolo geomecânico acaba sendo uma sinalização também. É uma forma de você sinalizar o ambiente de trabalho, que no caso é o realce, tá bom? Então esse tipo de coisa existe. Ah, professor, mas eu visitei uma mina lá que não tem nada disso não. Bom, estou falando das que tem, né? Se não tiver, se você for trabalhar com isso, é muito bom. Tá aí um serviço fácil de você implantar. Inclusive ontem eu vi uma vaga para coordenador de mina subterrânea aí, ninguém se habilita não? E a parte de segurança, gente? A parte de segurança são exatamente... Nossa, aqui segurança tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho uma parte de segurança da mina com relação à saída de emergência. Todo mundo tem que ser treinado. Então todo mundo que vai trabalhar em mina acaba que fica uma semana fazendo treinamento antes de entrar na mina. Por quê? Porque se der problema lá, às vezes você vai estar sozinho ou só com uma pessoa, você vai sair por onde? Se você não conhece. Então, da parte de segurança, eu tenho que ter saída de emergência. Com relação a EPIs, tá todo mundo usando bota, capacete, lanterna, máscara de fuga, né? Macacão. Então os EPIs lá vai depender da empresa. Por exemplo, eu já fui em Minas. Eu fui lá em Pilar de Goiás. Quando eu desci na mina lá em Pilar de Goiás, me deram um capacete com a lanterna e um par de luvas e um óculos. Quando eu fui lá em... Não, lá, se você for lá na Anglo Gold, eles vão te dar bota, macacão, capacete, lanterna, óculos e máscara de fuga. Né? Então vai depender aí também onde que você está indo, né? Por exemplo, telefone. Qual que é o número do telefone de emergência, né? Você tem um ramal lá, mas você não sabe para onde que você liga, que número que você liga. Tem uma parte de segurança que está associada ao acesso. Como que era o acesso na mina que eu trabalhava? A mina que eu trabalhava tinha acesso por rampa e por shaft. Funciona o seguinte: aqui no shaft tem um painel. Todo mundo que vai descer na mina vem aqui e pendura o crachá.
Ô professor, mas eu vou descer de caminhonete, eu vou usar a rampa. Então você pega a sua caminhonete, você vem aqui, deixa seu crachá aqui, entra na caminhonete de novo e desce pela rampa. Entenderam? Por quê? Porque na mina que eu trabalhava, as detonações eram feitas na troca de turno. Então entre um turno e outro é onde a gente fazia as detonações. E não podia ter ninguém dentro da mina. Porque você está trabalhando lá numa determinada área, você não sabe se vai ter detonação lá perto. Então você não podia, então você não pode estar na mina lá. Então a gente fazia detonação sempre na troca de turno. Então o que acontece? Quando chega na troca de turno, todo mundo sai da mina, vai lá e faz o quê? Tira seu crachá fora. O cara desceu de caminhonete, ele voltou de caminhonete, ele vai até o poço lá e pega o crachá dele. Aí todo mundo faz isso. Aí de repente sobrou um crachá de alguém que esqueceu. Você sabe o que acontece? O cara, o blaster lá, que vai iniciar a detonação, ele liga lá para a salinha do despacho e fala assim, ele liga para o cara do poço, que fica um cara nessa área aqui, e fala assim, confere para mim se tem gente dentro da mina. Aí ele vai lá e vai achar o crachá da Tainara, por exemplo. Não, Tainara não voltou não. Então eu tô cancelando a detonação, porque, né, tenta chamar ela no rádio aí. Ixi, a Tainara não tem rádio. Ixi, alguém sabe da Tainara? Aí todo mundo sai procurando a Tainara, porque eu tenho lá 10 fogos lá, 10 detonações para fazer, entendeu? Aí quando acharem a Tainara, sabe onde que ela tá? No refeitório almoçando. Ela só esqueceu de pegar o crachá. Então é falta gravíssima aí, porque você pode ter deixado de avançar. Por exemplo, frente de desenvolvimento que você avança 3 metros. Vamos supor que você tinha lá 5 frentes programadas. Então nesse turno você deixou de avançar 15 metros, né? Só por causa da... Oi? Com curiosidade, só pra falar você, curiosidade mesmo, isso acontece também com bloqueio de equipamento, o cara esquece o cadeado e arrebenta. Exatamente. Exatamente. Inclusive eu tenho uma história de bloqueio. Eu trabalhava numa usina que na época o bloqueio ele era feito com um cadeado só. E aí depois desse incidente, né, não foi acidente não, Lúcio, eles passaram a usar bloqueio com dois cadeados. O que aconteceu lá foi o seguinte: trabalhava em usina, viu gente? Eu trabalhei em usina também. Tinha uma parada da usina que a gente tinha que conferir o revestimento do moinho. Esse aqui é o revestimento do moinho. O grau de enchimento, né? Não, o desgaste aqui, ó. O desgaste do revestimento mesmo, tá ligado? E aí, os corpos moedores, quando você vai lá e para o moinho, não necessariamente ele fica no plano, assim, certinho, sabe? Aí às vezes o moinho trava lá inclinado, assim, ó. Aí você vai lá, trava o moinho, aí você tem a janelinha de acesso. Tá. Aí aqui você tem um bloqueio aqui, ó. Aí o cara vem e coloca o cadeado aqui, pá. Tá bloqueado. Tá bloqueado? Então tá seguro. Os caras vão lá, abrem a janelinha de acesso, entram no moinho e começa a medir isso aqui, que é o trabalho lá, ver o desgaste. Aí o que aconteceu lá na mina que eu trabalhava? Tinha um cara dentro do moinho fazendo a medida, e aí o cara foi lá e tirou esse cadeado, o bloqueio. Ele não ligou o motor não. Se tivesse ligado, esse cara tinha morrido. Mas no que tirou o bloqueio lá e destravou lá o motor, esse moinho fez assim, ó, ele só balançou para um lado, né? E para o outro. Ele tirou, exatamente, a palavra é essa, desenergizou. Aí o moinho só balançou para um lado e para o outro.
Agora imagina ser dentro do moinho e esse moinho mexendo. Pensa num susto. Aí esse cara tava aqui com o cadeado na mão, aberto, ó, cadeadinho na mão. O moinho balançou. Alguém gritou lá, falou: "Tem gente no moinho". Esse cara aqui arregalou os olhos. E esse cara aqui saiu do moinho com os olhos mais arregalados ainda. Pulou no pescoço desse cara aqui pra matar o cara. Entendeu? Foi assim, um negócio de, sei lá, de precisar de 4 ou 5 homens pra separar esse cara aqui. Porque foi assim, um incidente gravíssimo lá, gravíssimo. E aí o que acontece hoje lá? Hoje eles colocam 2 cadeados, por exemplo, nesse bloqueio. Porque um cadeado fica com quem? Uma chave fica com quem? Com quem entra no moinho. Entendeu, Lúcio? Tem até a caixinha, né? Tem várias cores, né? É, mas aí o cara que tá lá dentro, ele tá com a chave lá no bolso lá. É, exato. Se ele não sair, ninguém destrava esse moinho. Então tem essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Então você pega aqui, ó. Ah, eu vou detonar e ficou um crachá aqui e a pessoa está próxima da área da detonação. Entendeu? Então é bem complicado. Aí até a gente descobrir o que aconteceu, entendeu? Então a parte de segurança ela é levada muito a sério. Ela é levada muito a sério. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo. Não? Então nossa prova é semana que vem, né? Ô Ângelo, Fala, Pedro. eu errei a questão 2, aí eu posso te mandar ela de novo? Ou como é que é? Não, você falou o que? No exercício? A letra B. Ah, ele já fechou, né? O exercício não vale ponto, não. É só para ter um controle de quem tá fazendo e quem não tá. Ah, não, tá tranquilo, então eu Tá de corrigi. boa. Mas se você já sabe que você já errou, eu acho que isso é o mais importante, tá bom? Agora Se você já agora corrigiu, tá tranquilo. E quem tiver dúvida, gente, me manda lá no chat, me pergunta, eu respondo, não tem problema nenhum não, tá bom? Então vou encerrando por aqui. Até mais aí para vocês. Deixa eu só copiar aqui a lista de presença. Só um segundinho que tá meio lento aqui. Só um segundo que ainda não foi feito o download não. Vocês viram lá na China, lá, a mina subterrânea lá? Sim. Treta, né? Tá baixando aqui. Beleza, gente, certinho. Então, até mais, bom final de semana para vocês. Nossa prova então é semana que vem, né? E aí na sequência já vai ser a especial, né? Mas ninguém aqui vai pegar especial não, né? A gente vai conversando aí, tá bom? Bom final de semana pra vocês aí, tudo de bom. Valeu, Ângelo. Você também. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.